capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas manda e lhe obedecem? Amém, irmãos? Curva sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Soberano Deus e querido Pai, estamos em Tua presença e no nome de Jesus oramos nesse momento, pedindo ao Pai que o Senhor fale conosco, tenha misericórdia da nossa vida, continue falando conosco, continue confirmando a Sua bênção sobre nós, que a Tua palavra tenha livre curso no nosso meio, que o Teu Espírito Santo, enquanto eu ministro a Tua palavra, possa abrir o entendimento dos Teus filhos, abrir o coração dos Teus filhos, para que possam estar atentos ao que o Senhor quer falar nessa noite. Meu Pai, que não seja simplesmente um discurso, mas que seja uma pregação onde vidas sejam alcançadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Meu Pai, se assim for da Tua vontade, enquanto ministro a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado, cura, liberta, transforma pessoas, Pai, pelo poder da Tua palavra, eu oro pedindo a Tua bênção e Te agradeço, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podeis assentar? Glória a Deus, culto abençoado, né? Deus tem falado grandemente conosco nessa noite, usou tremendamente aqui o pastor Eduardo, inclusive confirmou aquilo que eu irei ministrar aqui nessa noite. O texto ele é muito conhecido, fala a respeito de quando Jesus apaziguou a tempestade, quando ele estava indo rumo a Gadara, a província, para poder libertar 2 endemoniados que ali estavam. Este episódio ele é descrito pelos evangelhos sinóticos, ou seja, pelos evangelhos que são parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Todos eles descrevem essa história, e é interessante que quando eles descrevem essa história, pode parecer algumas aparentes contradições. Repito, aparentes contradições. Mas isso não aponta o fato do texto ser falso ou coisa do tipo, muito pelo contrário. O fato da descrição dos evangelhos ter aparentes contradições aponta, na verdade, para a veracidade da história. Não sei se alguém aqui já foi abordado pela polícia. Aliás, alguns já foram abordados pela polícia. Mas vocês sabem que quando a polícia aborda um carro, geralmente separa-se os indivíduos e começa a interrogar um por um para ver se a história está batendo. Mas quando a história está muito certinha, quando a história está muito bem contadinha, todo mundo com a mesma história, todo mundo com a mesma versão, a polícia logo desconfia, porque pode ter sido ensaiado, pode ser mentira o que eles estão falando. Mas se houver aparentes contradições no discurso, eles entendem, eles estão sendo verdadeiros, eles estão falando a verdade. Então essas aparentes contradições que existem nas histórias, na verdade, elas apontam para a veracidade da história bíblica. E esse texto ele é interessante por alguns fatores. Primeiro, porque ele enfatiza a humanidade de Jesus. Porque o texto diz que Jesus adormeceu enquanto eles estavam indo para a província de Gadara. Mas não é um homem comum, irmã Esther. Não é um homem que simplesmente está dormindo como os demais. Porque o texto mostra que ele levanta e ele repreende o vento e ele repreende a fúria das águas e obedecem ele. Qualquer ser humano que aqui está, se chegar um dia para o vento e mandar o vento se aquietar ou falar para o mar se acalmar, o vento não obedece, o mar não obedece. Se existem 2 coisas que não obedecem o ser humano, é o vento e a água, meu irmão. Com a água e com o vento ninguém pode, mas Jesus ele é o homem perfeito. E Jesus ele tem autoridade até mesmo sobre aquilo que nós, seres humanos, não temos autoridade. E esse texto ele mostra algumas perguntas. Marcos mostra Jesus perguntando para eles: vocês ainda não têm fé?
Mas Lucas, ele descreve duas perguntas. Versículo 25, onde está a vossa fé? É a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Mas existe uma pergunta que está ocorrendo dentro do diálogo ali dos discípulos. E a pergunta é, que homem é este? Que até o vento e a água manda e eles obedecem. Eles já eram discípulos. Eles já andavam com Cristo. Eles já conheciam algumas doutrinas. Mas quando eles veem Jesus fazendo aquele milagre, a pergunta é, que homem é este? Eles chegam até Jesus quando eles veem que vão perecer e dizem, mestre, mestre. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é mestre. Mas quando ocorre o milagre, se vem a pergunta, quem é ele? E essa é a pergunta que todo cristão tem que fazer. E essa é a pergunta que todo cristão deve saber responder. A pergunta é, quem é Jesus? Essa pergunta ela é extremamente importante para o cristianismo. Quem é aquele que nós adoramos? Quem é aquele que nós reverenciamos? Quem é aquele que é o objeto do nosso culto? Quem é aquele que é o centro das nossas pregações? O centro do nosso louvor? Quem é ele? Isso é uma pergunta que o próprio Jesus, certa feita, fez para os seus discípulos. Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo 13, Jesus chega para os discípulos e diz assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí, tinha várias opiniões, Gilson. Uns diziam, eu acho que ele é João Batista. Outros falavam assim, eu acho que ele é Jeremias, eu acho que ele é Elias, ou ele deve ser algum dos profetas. Ou seja, eles tinham uma perspectiva de Jesus. Existia uma perspectiva popular de quem era Jesus, mas era uma perspectiva errada. Pode aparecer até um elogio bom, ser comparado com João Batista, ser comparado com Elias, ser comparado com Jeremias, mas Jesus é muito além e muito mais do que qualquer um desses profetas. Eles tinham uma concepção de quem era Cristo, mas não era uma concepção correta, não era a concepção que o cristão deve ter de Jesus. E existem hoje diversas concepções de quem é Jesus. Os Jesuses, me permite essa expressão, os Jesuses que tem por aí, cada vez é mais pessoal, cada um tem o seu próprio Jesus. As pessoas querem inventar um Jesus que apoia o homossexualismo, as pessoas querem inventar um Jesus que é só um filósofo, que é só um revolucionário, mas o Jesus que nós cremos, que nós pregamos, que nós adoramos, ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele não é simplesmente um revolucionário. Eles têm opinião de Jesus, mas no que vale não é a minha, a sua opinião, é o que as Escrituras dizem que ele é. Cada um tem uma opinião. E você não tem que servir a Jesus pelo que você acha que Jesus é. Você tem que servir Jesus e adorar Jesus pelo que as Escrituras dizem quem ele é. Mas até aí está na perspectiva popular. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Está na perspectiva popular, o que o povão está falando de mim? Mas aí a pergunta vai para os discípulos, a pergunta é para a igreja. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí, e nós? Quem nós dizemos que é o Senhor Jesus Cristo? Porque para muitos ele é só um filósofo, ele é só um revolucionário, ele é um cara que passou aí falando sobre o amor, mas ele é muito mais que isso. E Pedro, por divina revelação, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é aquele que nós adoramos. Quando ele fala tu és o Cristo, a palavra Cristo, ela é grega, mas ela é a correspondente da palavra Messias. Ele é o Messias, ele é o enviado, ele é o ungido de Deus, ele é o Filho de Deus, ou seja, ele tem a mesma natureza que o Pai. Esse é quem nós adoramos, esse é quem nós servimos, esse é quem nós pregamos. E ele deixa claro, Pedro, você sabe disso. Não é por causa da carne e do sangue, não é por causa do seu intelecto, não é porque você estudou teologia, você sabe disso porque o Pai te revelou isso. E o texto mostra claramente, então, que Jesus ele não é simplesmente um profeta, um revolucionário, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o ungido, Jesus é o enviado de Deus para salvar a humanidade. E essa pergunta, ela tem que estar presente nas verdadeiras conversões. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 5, que quando Paulo ele está sendo convertido pelo Senhor, a primeira pergunta para ele, naquela experiência maravilhosa que ele está tendo é, quem és, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aonde tem uma pessoa querendo saber quem é Jesus, tem um Jesus querendo se revelar para aquela pessoa.
Não tem ninguém que queira conhecê-lo, não tem ninguém que queira se relacionar com ele, que ele vá lançar fora aquela pessoa, que ele vá desprezar aquela pessoa. Ele disse que todos aquele que o Pai lhe enviar, ele de maneira nenhuma vai lançar fora. Se você ainda não conhece o Senhor, deixa eu dizer uma coisa, se você está curioso, hoje ele está disposto a poder revelar para você quem verdadeiramente ele é. Quem é, Senhor? E a gente vê, por exemplo, no capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreve João, que esse conhecimento de Jesus, ele é um conhecimento gradual, porém balizado pela palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você, na sua caminhada cristã, sempre vai estar conhecendo o Senhor Jesus Cristo. É um relacionamento contínuo de conhecimento, de relacionamento com Ele, que vai te gerar o conhecimento de quem Ele é. Todavia, esse conhecimento, ele é balizado pela palavra de Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque os testemunhas de Jeová, os mormons, os adventistas, eles têm uma concepção. Mas é uma concepção que é baseado no líder da seita deles. É uma concepção baseada no livro que alguém criou. Testemunha de Jeová acredita que Jesus é o arcanjo Miguel. Ou seja, é uma concepção de Jesus, há um certo respeito por Jesus, mas não há a reverência que ele é digno de ter. Ou seja, eu conheço Jesus, eu amo Jesus. Tudo bem, mas esse conhecimento, ele está na Bíblia? Porque o Jesus que eu e você adora, o Jesus que eu e você acredita, tem que ser o Jesus da Bíblia. No dia do juízo não vai ter essa, Senhor, é que é o seguinte, eu estava numa igreja, mas eu não sabia, porque o cara que estava lá era um falso profeta, e ele me enganou. Aí eu acho que essas pessoas, elas pensam que Jesus vai olhar para elas e vai dizer assim, poxa, meu, sério? Então entra aqui, você vai ser salvo. Não. Eu acho, agora é uma perspectiva minha, tá? Não está escrito, que Jesus vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, você tinha uma Bíblia? Eu tinha. Então, é lá. O Jesus que salva é o Jesus que está escrito lá. O Jesus verdadeiro é o Jesus que está escrito lá. Não é o que eu crio na minha mente, não é aquilo que eu acredito pelas filosofias do mundo, não é aquilo que o líder falou, é aquilo que está escrito na palavra de Deus. É um conhecimento gradual, é um conhecimento contínuo, é um conhecimento que vai aumentando, mas é um conhecimento que não pode fugir das Escrituras. Você pega a conversão da mulher samaritana. E essa mulher, quando Jesus ele vai até Samaria falar com ela, no verso 9 do capítulo 4 do Evangelho segundo escreve João, ela só vê ele como um judeu. Porque ele está se comunicando com ela, samaritano se comunica com um judeu. Ela sabe que ele é judeu. É o primeiro conhecimento que ela tem. E Jesus está pedindo água e diz para ela, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala contigo, você ia pedir e ele lhe daria a água da vida. Se você conhecesse quem estava falando com você, ela só vê ele como judeu, ela ainda não conhece ele. Mas no meio do diálogo, verso 12, a pergunta dela, és tu maior do que Jacó? Ou seja, ela já está mais curiosa em saber quem ele é. Ela ainda não sabe que na verdade ele é o redentor do próprio Jacó. Que se não fosse ele que lutasse com Jacó naquele vale, Jacó não teria sua vida transformada. Ele é maior do que Jacó, ele é maior do que inimigo, ele é maior do que qualquer pessoa, porque ele é o Deus Criador. O conhecimento dela vai aumentando, conforme ela vai dialogando com Cristo. Cristo fala para ela assim, vai lá e chama seu marido. E aí, ela percebe que ele conhece a vida dela. Que Jesus sabia que ela tinha tido 5 maridos, e o que ela estava lá não era o marido dela. E aí a concepção dela já aumenta. O verso 19 diz que ela olha e diz assim, eu vejo que és profeta. Então ela vê ele como um judeu, daqui a pouco ela já está perguntando se ele é maior do que Jacó, e daqui a pouco ela já vê ele como um profeta. Ele continua conversando com ela, o verso 25 e o verso 26 diz, e a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E ele disse para ela, eu sou, eu que falo contigo. Ou seja, ela sai da perspectiva de um simples judeu e percebe que aquele era o Messias prometido no Antigo Testamento.
E é esse conhecimento gradual. Enquanto nós não conhecíamos ao Senhor, nós tínhamos só uma perspectiva limitada. Os crentes falam aí sobre Jesus, que Ele morreu na cruz. E hoje você sabe que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que em breve Ele voltará para arrebatar a sua igreja. O conhecimento aumenta, e como o conhecimento ele aumenta, o relacionamento com Ele também vai aumentando. Porque, entenda uma coisa, você não vai para um seminário ou para uma escola dominical e vai sair de lá conhecendo tudo sobre Jesus. Porque você vai conhecer Jesus também no dia a dia. Você vai conhecer Jesus orando, você vai conhecer Jesus tendo experiências com Ele. Você pode ter 40 anos de crente, você ainda não conhece Jesus do jeito que deveria conhecer, porque Jesus é Deus e Deus é eterno, e você vai precisar de toda a eternidade para poder conhecê-lo. Então, o conhecimento a respeito de Cristo, ele é um conhecimento gradual, mas ele é um conhecimento que deve ser balizado pela palavra de Deus. É interessante que no texto que nós lemos, eles perguntam quem é Jesus, mas nas entrelinhas do texto você percebe a manifestação de quem Ele é. Porque eles passam por essa tempestade, porque Jesus falou assim, passemos para o outro lado, passemos para a outra banda do lago, vamos atravessar aqui. E esse texto, diferente de muitos outros textos do Evangelho, ele está numa ordem sequencial. Como assim? Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas vão colocar a história do endemoniado de Gadara na sequência desse episódio da tempestade. E o verso 26 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas diz: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Então Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está indo até Gadara com o objetivo de salvar e de livrar o homem das mãos de Satanás. Ou seja, ele está atravessando o lago, ele está atravessando o mar, porque na verdade é um lago, mas ele era tão imenso, ele é tão imenso, que é chamado de mar na Bíblia. Eles atravessam aquele lago porque Jesus quer salvar o homem. Porque tem um homem lá do outro lado que a polícia não dá jeito nele. Tem um camarada do outro lado que, se a mãe aconselhar, ou se alguém for chegar perto dele, ele vai ser agressivo. É um homem que está vivendo uma vida perturbada, e Jesus está indo lá para livrá-lo. Portanto, o texto está mostrando que Cristo, ele é o Salvador dos pecadores. Cristo, ele estava indo lá para poder libertar aquele homem. Aí você pensa, nossa, mas ele atravessou tudo para poder libertar o homem. Sim, porque um Deus que desce do céu para morrer numa cruz, ele faz de tudo para salvar um pecador. Para ele não é nada atravessar o lago, porque ele já tinha descido do céu, já estava disposto a morrer numa cruz, e morreu na cruz, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, para poder nos conceder a vida eterna. Ele é o Salvador. Ele é a única esperança para os pecadores. Pedro diz que não há outro nome dado entre os homens para que nós possamos ser salvos. Você reto, você direto aqui nas minhas palavras. Não tem salvação através de Aparecida, não tem salvação através de Buda, não tem salvação através de Allan Kardec, não existe salvação através de islamismo. A salvação não existe nem através da igreja, ela é através de uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas as religiões e falsas e seitas pseudo-cristãs, elas têm um sistema de salvação. Saiba disso, todas. Você vê um testemunho de Jeová, você fala, ai que bonitinho eles evangelizando as pessoas. Mas não. Você sabe por que eles fazem aquilo? Porque a salvação deles depende deles fazer aquilo. Eles não fazem porque eles são bonzinhos, eles fazem porque eles querem ser salvos. Mas nós não somos salvos por obras. A gente não é salvo porque a gente vem para a igreja com a roupinha de ver Deus. A gente não é salvo porque a gente é bonitinho. A gente não é salvo porque a gente é assembleano. A gente não é salvo porque a gente é pentecostal. A gente não é salvo porque a gente tem conhecimento da Bíblia. A gente não é salvo porque a gente faz milagre. A gente não é salvo porque a gente tem dom. A gente é salvo porque Ele decidiu morrer na cruz por nós, e a sua graça nos salvou. Não tem sistema de salvação, não tem nada que você faça para poder ser salvo, se não crer. É crer e aceitar o que Ele já fez por você na cruz do Calvário.
Tira da sua mente essa sua religiosidade, que você acha que a sua salvação está na sua mão. A sua salvação não está na sua mão, porque se tivesse na sua mão, você estava perdido. A sua salvação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse em João 10:9, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá, isso fala de liberdade, e achará pastagem, achará segurança, achará cuidado, achará provisão. Jesus é a porta da nossa salvação. O cristianismo é a única religião que tem um salvador pessoal. E é isso que você tem que entender, que o que acontece na sua vida, ela tem o objetivo de que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. É por isso que os missionários sofrem tanto, perdem sua família, perdem seus empregos, perdem a sua vida, sofrem, são maltratados, porque eles entendem que o Senhor Jesus Cristo precisa ser pregado para outras pessoas, para que elas também possam vir ser salvas. O cristianismo, maravilha, glória a Deus, não está aguentando mais gritar. O cristianismo, ele tem um salvador pessoal. E esse salvador pessoal, ele quer salvar todos os seres humanos. Ele quer salvar todos os seres humanos. Mas por isso a igreja tem que estar disposta a passar por situações difíceis, a passar por algumas tempestades, para que Jesus possa alcançar pecadores que estão do outro lado. É muita hipocrisia nossa achar que Jesus tem a obrigação de ficar trazendo as pessoas para a igreja enquanto a gente se acomoda, enquanto a gente não evangeliza. As pessoas não vão ser salvas porque eu estou pregando. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Todavia, nós temos a responsabilidade de ir até os lugares e falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Você não quer ir na praia? Legal, mas tem gente lá na praia que precisa ouvir falar de Jesus. Você não quer ir no parque? Tudo bem, mas tem gente lá que precisa ouvir falar de Jesus. Você acha que crente não pode praticar arte marcial? Beleza, mas tem gente lá que só vai ouvir o Evangelho se você estiver lá pregando o Evangelho para ele. Então a igreja tem que estar nos lugares, a igreja tem que passar situações difíceis. As pessoas não querem descer mais na comunidade, as pessoas não estão dispostas a ir nos lugares pregar o Evangelho para as pessoas. Mas existem ainda remanescentes. Que a gente chega às vezes lá na Praça da Sé, o camarada às vezes não sabe nem falar direito, mas ele está gritando lá que Jesus ele veio para salvar. E enquanto ele prega, Jesus salva, Jesus trabalha. Se o teólogo não quer ir, não tem problema. Deus usa um analfabeto, mas o Evangelho é pregado e Jesus salva as pessoas. Você tem conhecimento, você não quer ir, não tem problema não. Tem problema não, porque Jesus não depende de você. Sem você não é nada sem o Senhor Jesus Cristo, mas Ele não depende de você para a obra dele crescer não. Não depende de você não. Ele que chegou e converteu Paulo, Ele tem o poder. Se você começar a estudar um pouco sobre isso, você vai ver que nos países perseguidos existem muitos relatos que pessoas tiveram aparições de Jesus e se converteram. Porque Jesus não depende de mim. É um privilégio poder pregar o Evangelho. É um privilégio sofrer para que Cristo possa salvar outras pessoas. É um privilégio. Paulo que o diga, apanhou, foi humilhado, foi preso, recebeu açoite, passou perigo, passou naufrágio, mas não deixava de pregar o Evangelho de Jesus. Eles passam por uma tempestade, mas olha que coisa interessante. A gente tem que estar disposto a passar por situações para que Cristo alcance vida de outras pessoas. Todavia, o texto não diz que eles iam sozinhos. Porque quem fez a obra lá do outro lado, na vida daquele endemoniado, foi Jesus. É por isso que ele diz, passemos para a outra banda do lago. Porque ele disse lá no Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo de número 28, eu vou até ler esse versículo, e você, pelo amor de Deus, dê um glória ao Senhor. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim, e chegando-se Jesus,
falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, vocês vão pregar o evangelho, mas eu vou estar lá com vocês. É por isso que quando você prega o evangelho e tem cura, tem milagre, tem conversão, isso mostra que você não está sozinho. Porque se você fosse sozinho, com a sua oratória, com a sua técnica, não ia acontecer nada. Mas se ele estiver com você, acontece, tem resultado. Porque a obra é dele, quem salva é ele, quem restaura é ele. E é ele que faz a obra. Ele disse em João 15:5: sem mim nada vocês podem fazer. Se tirar Jesus da igreja, não sobra nada. Tudo que tem de ruim na igreja é a gente, tudo que tem de bom é Cristo. A gente só é salvo por causa de uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer você sofrer para pregar o evangelho. Não vai nessa onda não, de que, não, beleza, porque quando a gente não é religioso, quando a gente pelo menos pensa que não é religioso, a gente acha, nossa, que agora, beleza, agora o negócio vai vir, para o jovem vir para a igreja, o que a gente tem que fazer? A gente tira o púlpito, põe uma lata preta no meio da igreja, para o jovem vir. Não, vamos colocar um ringue no meio da igreja para o jovem vir. Eu não sou contra nada desse tipo de coisa. O problema é que as pessoas, elas têm as perspectivas, se eu fizer isso vai vir. Não vem, filho. Isso é ilusão. Não vem porque a pessoa precisa ser atraída pela graça de Deus. Tem 2000 anos da igreja. E em 2000 anos Cristo conversa da seguinte forma: alguém prega o evangelho, uma pessoa crê no evangelho, essa pessoa é batizada e essa pessoa é salva. Aí chega no século 21, a gente quer mudar. Está dando certo há 2000 anos. E a gente chega com nossos métodos e com o nosso meio. Mas onde se existe um falso evangelho que apresenta um falso Cristo, haverá ali falsas conversões. Saiba disso. Aonde se prega um falso evangelho, se mostra um falso Cristo. E quando se mostra um falso Cristo, há falsas conversões. Você tentar se relacionar com Cristo sem as Escrituras, é você ter um encontro marcado com Satanás. Se você quiser se relacionar com Jesus, conhecer Jesus só pela experiência, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Por quê? Porque todas as seitas que existem por aí também foi uma revelação que veio. Um anjo veio e pregou. Mas a Bíblia diz que se um anjo vier e pregar um evangelho que não é esse que está sendo anunciado aqui, que ele seja amaldiçoado. Então nós precisamos pregar Cristo, mesmo que isso venha trazer dores para nós. Mesmo que isso venha fazer com que a gente passe algumas tempestades. Mas Jesus disse: passemos. E eles estão passando pela tempestade. Eles estão passando por uma situação perigosa. O que você precisa entender é que o cristianismo, ele não promete para você a estabilidade que você acha que ele promete. Algumas pessoas, elas pensam o quê? Eu estou com Jesus, então vai estar tudo bem. Tem até hino que fala isso, né? Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Desculpa frustrar você, mas não é verdade não. Às vezes vai naufragar. Paulo naufragou. Às vezes não vai dar certo. Às vezes você vai ficar doente. Às vezes você vai ficar desempregado. Às vezes a porta vai fechar. Às vezes vai ter problema na saúde. Às vezes vai ter problema no relacionamento. Mas você tem que entender uma coisa. Mesmo que Cristo esteja dormindo, Ele ainda está no barco. Mesmo que esteja balançando, Ele ainda está no barco. Mesmo que esteja tudo difícil, Ele ainda está no barco. Quem disse que a prova que Deus está com você é quando tudo vai bem? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E o outro extremo também é ruim. Porque enquanto existem alguns que acham que tudo tem que dar certo, que tudo tem que ser mil maravilhas, por outro lado tem aqueles que eu já cansei de ouvir isso. Ah, irmão, se tiver tudo bem, eu até desconfio da minha vida. Você já ouviu isso? Mas quem foi que falou para você que se você estiver bem, você não está bem com Deus? É o sofrimento agora que vai balizar o seu relacionamento com Deus?
É isso mesmo que vai balizar o seu relacionamento com Deus? Porque o texto diz que veio tempestade depois. Depois que Jesus interviu, veio bonança. Tem momento de luta, tem momento de prova, mas eu profetizo sobre a tua vida. Jesus vai intervir e vai chegar momento de bonança. Na sua casa vai chegar momento de bonança. Na sua vida financeira vai chegar momento de bonança. No seu casamento vai chegar momento de bonança. Jesus vai intervir e Ele vai mudar a situação. Vai vir tempo de bonança. Mas a gente vai passar por situações perigosas. Eles estão numa situação perigosa. A água que tem que estar embaixo do barco, está entrando no barco, está uma confusão. Eles estão com medo. Eles estão temendo. E às vezes na caminhada a gente tem medo. Às vezes na caminhada a gente se sente inseguro. Às vezes na caminhada a gente pensa em desistir. Às vezes na caminhada a gente faz igual a eles. Você não se importa que a gente esteja perecendo? Tipo, você está aqui, você pode fazer alguma coisa. Por que você não está fazendo? Porque a gente é ser humano, a gente é limitado. Eles ainda não aplicaram a fé dele. E Jesus vai repreender por isso, mas não vai deixar de socorrer, não vai deixar de intervir. Não fica de bico quando Deus te repreender, não. Porque na hora que você precisa, é para ele que você corre. É igual criança. Irmão, vamos ser sinceros. Criança que é assim. Você tem que dar... É igual a Helena. A Helena, se ela estiver ansiosa, a pastora dá uma chave na mão dela, pronto, a criança está feliz. Criança a gente faz isso. Agora adulto, irmãos, em nome de Jesus, cresce, amadurece, para de ser mimado, para de se vitimizar. Ai, Deus não está me vendo, ai, eu vou desviar, se sentindo triste, assassina até o português, por causa da situação que está vivendo. Cresce, amadurece, você é um servo de Deus, passa pela prova glorificando o nome do Senhor, passa por essa prova exaltando a Deus. Pô, se você vê isso no novo convertido, beleza, agora tem gente que é um dinossauro já na igreja, quase 300 anos na igreja, e ele passa por uma prova, o camarada não aguenta, não suporta. Está na hora, irmãos, Deus está me direcionando aqui para falar isso para alguém, está na hora de você crescer. Mas a gente passa momentos difíceis. Pega o povo, Êxodo capítulo de número 14, que foi mencionado aqui, o povo no deserto. Eles vão atravessar o mar, Deus vai dar livramento. Mas quando o Moisés fala assim, o Senhor pelejará por vós e vós os calarei, é porque eles estavam murmurando. Ah, lá no Egito era melhor. Por que você trouxe a gente para morrer no deserto? O faraó, ele sai com carros escolhidos, ele sai preparado para matar o povo. E Deus ele pega o anjo que está na frente do povo, a coluna que está na frente do povo, coloca lá atrás. E aí, faraó com seu exército não consegue se aproximar do povo de Deus. Porque entre o povo de Deus e ele, tinha uma nuvem, tinha um anjo separando. A nuvem, você repara lá no texto, a nuvem que era escuridão para Faraó e seu exército, era clareza para o povo de Deus. Tem montanha, tem um exército atrás, não tem saída, e ainda tem o mar na frente. O que Deus faz? Deus abre o mar, porque quando não tem solução, quando não tem saída, na perspectiva humana, Ele mostra para você que Ele é o dono da natureza, Ele é o dono do céu, Ele é o dono da tua vida, e Ele pode fazer toda e qualquer coisa para poder abençoar os seus filhos. Quando não tem saída, Ele arruma uma rota de escape para a gente. Não tem para onde ir, o povo está encurralado, o povo está com medo. E é o que você precisa entender, que na caminhada cristã você vai ter medo. Na caminhada cristã, às vezes você vai duvidar, às vezes você vai sentir insegurança. A questão é o que você vai fazer com isso. Porque você pode fazer com que o medo te limite. Você pode fazer com que o medo limite você. Mas você pode também usar o medo e falar assim, vou exercitar minha confiança em Deus. Você tem essas duas opções. Você deixa o medo vencer você, ou você mostra que a sua confiança em Deus, ela é maior do que a situação que você está vivenciando, do que a insegurança que você está sentindo. O que faz Davi, um pastor de ovelha com estilingue no tempo de hoje, você cabra a marcha ao ponto de pegar um camarada do tamanho de Golias, experiente de guerra, e falar assim, ó, hoje o Senhor vai me conceder a sua cabeça, e eu vou entregar a ela as aves do céu. O que faz um jovem fazer isso?
É ele ter a certeza de que o Senhor estava com ele. Esses homens passaram, e Jesus vai advertir eles por quê? Porque eles passam pela tempestade. Jesus está no barco e eles estão com medo. E quantas vezes é assim? Jesus está com a gente e a gente está limitado. A gente está deixando o medo sobressair na nossa vida. Irmão, se o filho do cão às vezes tem coragem para fazer as coisas, por que você, filho de Deus, está se limitando desse jeito? Por que você, filho de Deus, está se menosprezando desse jeito? Você pode não ser capaz mesmo não, mas se você entregar na mão daquele que é todo poderoso, Ele vai intervir e vai trabalhar ao teu favor. Tem coisa que se for depender de mim eu não faço, eu não consigo e eu não aguento, mas eu sirvo a um Deus que tem um poder que excede o entendimento humano. Eles estão com medo, eles estão na tempestade, o que eles fazem? Eles chegam até Jesus e dizem: mestre, mestre, nós estamos perecendo. No momento da sua dificuldade, você tem que levar a sua petição ao Senhor. Você percebe que eles conhecem Jesus e eles estão dizendo: mestre, mestre. A gente sabe que o Senhor é mestre. E a gente tem que entender uma coisa: os momentos de dificuldades, eles servem para que a gente possa conhecer melhor ao Senhor. Porque a Bíblia mostra em João capítulo 11 que Marta, Maria, Lázaro, eles conheciam Jesus, eram amigos de Jesus. Ela sabia até da ressurreição do último dia, ela sabia que ele era o Cristo, eles sabiam um monte de coisa sobre o Senhor Jesus. Mas se não passam aquela situação, eles não iam saber aquilo que a gente conhece no verso 25, que ele é a ressurreição e a vida. Se não fosse muitas as situações que nós passamos na nossa vida, a gente deixaria de aprender muito sobre o nosso Senhor. Em vez do sofrimento te distanciar de Deus, aproveita o sofrimento para poder se aproximar do Senhor. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. E o verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em outras palavras, desabafa com Deus que a paz vem no seu coração. Mas você precisa aprender a comunicar ao Senhor aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque teoricamente todo mundo sabe disso. Teoricamente todo mundo sabe que tem que orar. Teoricamente todo mundo sabe que tem que ir ao Senhor. Mas na prática, a gente se tranca no quarto, a gente só chora, a gente só reclama. E ao invés de a gente chegar e dobrar o joelho e falar: Senhor, está acontecendo isso e isso, Senhor, e eu não consigo resolver. E esse Jesus que tem poder para acalmar até o vento e acalmar a água, Ele também tem poder para mudar a situação que você está vivendo. Porque algo que precisa ficar claro é que Jesus aqui Ele vai intervir na situação. Às vezes o que a gente precisa é de uma intervenção divina. Porque eu, como disse para você, a Bíblia diz que o justo ele viverá da fé. E viver da fé não é viver de oferta de igreja igual os itinerantes gostam de falar, não. Viver da fé, todo justo vive da fé. Todo justo vive da fé. E quando a gente vive da fé, essa estabilidade que a gente acha que vai ter, porque Jesus está no barco, a gente não tem. A gente não tem essa estabilidade toda que a gente acha que a gente tem. A pessoa: nossa, eu sou CLT, eu tenho estabilidade. Mentira. Porque a Bíblia diz para o rico, ou o rico, não colocar o coração na incerteza da sua riqueza. Então a gente não confia no CLT, a gente não confia no plano de saúde, a gente não confia na casa própria, a gente confia no provedor e não na provisão. A gente confia em Deus e não nas situações. As situações da vida não determinam o nosso relacionamento com o Senhor. A gente tem que entender que eles estão aqui representando os seres humanos, mas que Jesus está aqui representando um homem perfeito, uma pessoa que é capaz de descansar em plena uma tempestade. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. A gente precisa aprender a se deleitar no Senhor. E isso é algo para todos nós aqui, que todos nós precisamos melhorar nisso. A gente fica aflito, a gente se sente inseguro. A gente acha que não tem mais jeito. A gente se desespera. Não existe problema desesperador, tá? O que existe são pessoas desesperadas. Pessoas que ainda não sabem se controlar.
E o que a gente faz? A gente leva até Jesus. Porque a autoridade dele não é só para fazer milagre. A autoridade de Jesus, a Bíblia diz que ele ensinava como quem tendo a autoridade, não como os escribas e fariseus. Ele perdoava pecados, os religiosos olhavam e diziam assim, mas quem pode perdoar pecados se não Deus? Era a autoridade que ele tinha para poder perdoar pecados. A autoridade dele estava até sobre a natureza, porque um dia ele olhou para uma arvorezinha lá e falou assim, ninguém vai comer mais fruto de você. E ninguém mais comeu. Ela murchou. Ou seja, essa autoridade que Jesus exerce, ele está disposto a exercer na minha e na sua vida. Essa autoridade que Jesus exerce, ela é a única que pode mudar algumas situações da nossa vida. Para a gente concluir, você lembra do servo do centurião que estava enfermo? O centurião mandou uns líderes religiosos, depois mandou alguns amigos para que Jesus fosse à casa dele. E ele diz assim, Jesus, você não precisa vir na minha casa não. Você diz apenas uma palavra e o meu criado será curado. Ele crê e ele sabe o poder da palavra de alguém que tem autoridade. E você não precisa de muita coisa, você só precisa de uma palavra que venha da parte de Jesus. Uma palavra dele é capaz e suficiente para mudar a situação que você está vivenciando. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se ele falar, está falado, se ele falar, tem que acontecer. Essa autoridade que Jesus exerce faz ele gritar do lado de fora de um túmulo e dizer assim, Lázaro, vem para fora. E o camarada que estava no mundo dos mortos, ouvir a palavra de Jesus e voltar daquele mundo, vivo para a glória de Deus. E aí a pergunta dele é, ele vai resolver o problema, mas a pergunta dele é, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Porque ele não deixa de resolver muitas vezes o problema para a gente. Mas ele também não deixa de advertir. Que a gente precisa melhorar a nossa fé. A gente precisa crescer na nossa fé. A gente precisa aprender a ter fé no Senhor. Olha para os personagens bíblicos. Noé, o pastor pregou aqui na quinta-feira, uma palavra abençoada. O camarada tem fé, o camarada constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio. Mas um detalhe importante, até então nunca tinha chovido na terra. O sistema era outro. Até então não tinha chovido na terra. E o camarada crê numa palavra. É isso que a fé faz com você. Não tem possibilidade, não tem jeito, não existe aquilo que Deus te prometeu. Mas se você estiver debaixo de uma palavra, o que Ele falou vai acontecer na tua vida. Sabe por que Jesus adverte eles? Porque eles estavam aflitos e com medo? Porque Jesus tinha dito assim, passemos para outra margem. E no meio do percurso vem uma tempestade e eles estão achando que eles vão morrer. Mas Jesus não falou que ia passar para o outro lado? Por que no meio da caminhada você está desse jeito? Jesus não falou que vai fazer a obra na vida do seu esposo? Por que você está desse jeito? Jesus não falou que vai curar a tua enfermidade? Por que você está desse jeito? Jesus não falou que vai intervir? Jesus não falou que vai trabalhar? O porquê você está desse jeito? E essa dúvida ela é perigosa. Porque foi essa dúvida que fez com que Sara falasse para Abraão, se deita com a empregada aí, a gente chama o filho dela de o filho da promessa. A gente tenta dar o nosso jeitinho quando a gente começa a desconfiar daquilo que Deus falou. Mas Deus está nos alertando aqui, não faz do seu jeito não. Confia somente na palavra que eu te falei. Confia somente na orientação que eu te dei. Como disse o pastor Eduardo aqui, se ele falou que você vai chegar do outro lado, pode vir tempestade no meio do caminho, pode vir o medo, a dúvida, a insegurança. Se ele falou que você vai chegar do outro lado, pode se levantar a tempestade que for, você vai chegar do outro lado, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. E aí quando Jesus faz o milagre, a gente tem que ficar igual eles, temeroso. Se tem uma coisa que é marca registrada de uma igreja verdadeira, é o temor a Deus. Por falta do temor, a gente chama Jesus até de o cara lá de cima. Mas o cara lá de cima é o capiroto, que habita nas regiões celestiais. Jesus é maior do que o cara lá de cima, meu irmão.
O diabo habita nas regiões celestiais, o cara lá de cima é ele. Jesus não é o cara lá de cima não, mas respeito com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Salvador, Ele é o nosso Redentor. Temeram e eles se maravilharam. Olha que coisa, isso é tremendo na fé cristã. O temor pelo que Deus está fazendo e ao mesmo tempo estar maravilhado com aquilo que Deus está fazendo. Temor, aquele respeito, aquela reverência ao que Deus está fazendo. Ao ver a autoridade que Ele exerce, a gente olha. E sabe por que eles se maravilharam? Porque quem estava ali era o maravilhoso que Isaías falou. Eles se maravilharam porque Ele é o maravilhoso. E o maravilhoso, Ele faz maravilhas, milagres. Até o falso profeta, a besta do Apocalipse que o pastor Calçone ensinou hoje pela manhã, até ele vai fazer milagre. Agora maravilha não. Maravilha só o maravilhoso conselheiro que pode fazer na nossa vida. E aí eles dizem uns aos outros. Aí eu te faço uma pergunta. O que você está falando com o seu irmão? Eles viram aquilo e eles começaram a falar um para o outro. Que homem é este? Que até o vento e a água Ele manda e eles obedecem. Porque a gente às vezes fala com o irmão do lado, a gente vai na casa das amigas, a gente passa um WhatsApp, um Zap, mas para falar dos outros. Mas como crente a gente tem que falar mais sobre o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que falar mais das obras do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que falar mais do que o Senhor Jesus Cristo faz na nossa vida. É tão bom você estar conversando com um crente que só fala de Jesus, irmão. É tão gostoso. Já parou para ver? Esses dias eu recebi uma pessoa lá, estava na casa do meu pai. Eu fiquei maravilhado. O camarada só falava de Jesus. Não falou de ninguém, não falou de igreja de ninguém. Ele só contava testemunho, só falava de Jesus. Aí você vê uns abençoados por aí. Camarada, não tira o nome dos outros da boca, só fala de todo mundo. Aprenda a falar de Jesus, irmão. Você foi chamado, foi para falar do Senhor Jesus Cristo, não da sua vida e da vida dos outros. O que a gente tem falado um com o outro? A gente tem que falar sobre quem o Senhor Jesus é. Sabe por quê? A gente tem, inclusive, a mania de olhar para textos como esse. E eu não tenho muita paciência, né? Alguns têm. Mas chega uns pregadores e começa a ler um texto como esse aqui, e ele só enxerga o ser humano aqui. Ele só enxerga você. Você percebeu que o texto ele fala mais de Jesus do que os discípulos? Que a Bíblia é um livro que fala sobre Jesus e não sobre você? Que as histórias que às vezes as pessoas colocam você, na verdade elas tinham que colocar Jesus? Porque a Bíblia basicamente é um livro que fala a respeito de Jesus. Este livro, a mensagem central dele é sobre quem Jesus é. Porque o texto, desde o Antigo Testamento, o texto que o nosso irmão Marcelo citou aqui, o presbítero Marcelo, capítulo 6 do livro de Isaías, João capítulo 12 explica que ele estava vendo Jesus. Quem está sendo chamado de santo ali é o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente precisa falar uns com os outros sobre quem Jesus é. A gente precisa conhecer um pouco mais sobre quem Jesus é. Porque a Bíblia tem muito a revelar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Até as festas do Antigo Testamento, elas apontavam diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Até o sábado dentro do Decálogo apontava diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia e todo o texto, ele tem o objetivo central de nos falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Aplauda o nome santo do Senhor Jesus. Ô glória! Aplauda mais forte ao Senhor. A Ele honra, a Ele glória.